Estou aqui no meu canal Estudando História, o canal do conhecimento. O assunto de hoje é sobre o racismo na África do Sul. Então, venham comigo. A África do Sul foi colonizada por holandeses e ingleses no século XX, quando o país ficou independente. O poder continuou nas mãos dos brancos descendentes de europeus. Os brancos eram donos de quase tudo: terras, minas, grande comércio, fábricas, bancos. Os negros não tinham quase nada. Trabalhavam como jumentos com salários miseráveis. Antes de eu continuar esse importante tema histórico, né, resgatando a questão do apartheid, do racismo lá na África do Sul, eu gostaria de pedir uma contribuição espontânea ao meu canal. Eu estou deixando aqui a chave do Pix para quem puder colaborar com o crescimento desse canal. Também estou deixando a chave do Pix na descrição desse vídeo. Lembrando que a colaboração é espontânea. Agora, se você não puder colaborar com qualquer valor, você já está colaborando, divulgando esse vídeo, divulgando o meu canal, esse canal do conhecimento, levando o conhecimento para mais pessoas. Então vamos continuar então falando esse importante tema. O poder político estava nas mãos dos brancos. Só eles tinham direito de votar. Os governantes eram todos brancos e o Estado gastava todo o seu dinheiro fazendo coisas apenas para a minoria branca. Havia um regime oficial, apoiado pelo governo, de discriminação racial, o chamado apartheid, que separava negros de brancos. Pela lei, os negros tinham de viver em áreas diferentes daquelas destinadas aos brancos. Só podiam entrar nas áreas dos brancos se tivessem autorização especial. Interessante que os negros no seu próprio continente, a África, tinham que ter uma licença, né, uma autorização para poder entrar em certos locais. Um absurdo, né? Muitos lugares, como praças, restaurantes, hospitais, cinemas, escolas e lojas, eram reservados para os brancos. Os negros estavam proibidos de botar os pés nesses locais. Se ousassem, eram presos. Imagina você ser preso por querer frequentar restaurante, praças, ou ter o direito de ter um atendimento hospitalar, ou ir ao cinema, por ser de uma cor diferente. E o pior de tudo, no seu próprio continente, o continente africano. E os brancos ali proibiam essas pessoas negras de frequentarem. Se ousassem, eram presos. Os negros faziam o trabalho mais duro e recebiam salários menores. O grande partido político de oposição ao apartheid era o CNA, Congresso Nacional Africano. O CNA não podia participar das eleições. Sua existência era ilegal e seu líder, Nelson Mandela, ficou 30 anos na prisão. O CNA sobrevivia clandestinamente, escondido da polícia. Tinha que se esconder da polícia, né? Um absurdo. Como o partido adotou diversas ideias políticas de esquerda, seu principal aliado era o PCA, Partido Comunista da África do Sul. Claro que o PCA
também era clandestino. Nele havia também muitos brancos. Aliás, os comunistas eram praticamente os únicos brancos organizados que se arriscavam a ser presos e até mortos pela polícia, devido à sua luta contra o apartheid. Agora você pode juntar as partes. Se o apartheid acabasse e o CNA tomasse o poder junto com o PCA, a África do Sul provavelmente se tornaria um país socialista. É por isso que, na ONU, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas sempre denunciou o racismo da África do Sul e exigiu pressões sobre aquele país. Pelo mesmo motivo, os Estados Unidos e a Inglaterra defendiam de todas as maneiras a África do Sul e seu governo racista. Ora, eles morriam de medo de que o fim do apartheid fosse o começo do socialismo. É interessante, veja, essa questão, um ponto da questão da Guerra Fria, da rivalidade União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, perante aos Estados Unidos, que representava o bloco capitalista, a União Soviética, o bloco socialista. Por causa dessa rivalidade, os Estados Unidos e a Inglaterra apoiavam o apartheid, apoiavam aquela segregação por motivos ideológicos, por motivo com medo de que a África do Sul, com o fim do apartheid, se tornasse socialista. Essas questões, né, históricas, políticas, que geram as contradições, porque tanto a Inglaterra e Estados Unidos, né, chamadas democracias ocidentais, apoiando um regime totalitário de segregação por questões ideológicas, com medo de que a África do Sul, com o fim do apartheid, pudesse se tornar socialista. Totalmente, né, acaba sendo contraditório. Quando a União Soviética, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, deixou de existir, os Estados Unidos não precisaram mais temer que a África do Sul tivesse um governo com participação dos comunistas. Então, os norte-americanos apoiaram as pressões mundiais contra o apartheid, que afinal teve seu fim. Aí sim que Estados Unidos e todo o mundo ocidental, né, a Europa Ocidental, tudo, começaram a fazer pressão forte. Porque aí acabou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, não tinha mais aquela questão do medo de que a África do Sul pudesse se tornar socialista, comunista. Então, aí há uma pressão para ver o fim do apartheid, que acabou tendo seu fim, onde teve depois do seu fim do apartheid e as eleições livres, onde os negros puderam votar também, puderam ser candidatos. Nós vamos ter o Nelson Mandela como presidente negro da África do Sul. O primeiro presidente negro da África do Sul, Nelson Mandela, assume logo após o fim do apartheid, quando se dá as eleições livres. Eu espero ter aí, né, contribuído para um maior conhecimento sobre esse assunto, espero ter colaborado. Peço aí que quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva nesse canal, também deixe o seu like aqui nesse vídeo.